Paz do Senhor para todos. Uma alegria poder estar aqui nesta semana tão abençoada, né? Tão propícia para uma aproximação maior de Deus. Muito feliz, agradecido a Deus, pastor Isaías, pastor Pedro, pelo privilégio, né, de poder ministrar um dia. Deus abençoe, muito obrigado. Quero, depois de tudo que nós ouvimos, depois de tudo que nós sentimos, depois de tudo que nós vivemos aqui, nem seria mais necessário uma ministração. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração. Ontem, antes do pastor Pedro me chamar, eu estava orando lá em cima, e essa palavra brilhou forte. Eu disse: Deus, isso parece que não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Mas ele disse: tu vai ministrar. E logo depois o pastor me chamou. Então eu acredito que existe um propósito da parte de Deus para isso. Vamos abrir a Bíblia em Salmos 36, versículo de número 5, 6 e 7. Livro de Salmos, número 36, versículos 5, 6 e 7. Quem achou, por favor, diz amém. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Amém. Podeis tomar assento. O versículo de número 6, ele elucidou na minha mente e no meu coração uma interrogação, uma pergunta, um questionamento que eu tive muitos anos meditando, pensando a respeito do capítulo 3 e versículo 16 de São João, que é tão conhecido e tão pouco explorado, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E eu não conseguia entender o que significa de tal maneira. Por muito tempo eu orei, por muito tempo eu questionei, por muito tempo eu pesquisei para entender o que significa, até onde vai esta palavra de tal maneira, que representa isso no contexto da salvação, este amor que Deus explica ele como de tal maneira. É uma simples expressão que nós passamos por cima dela, sem refletirmos, sem pensarmos o que realmente significa. E esse versículo aqui, quando eu li ele, a minha mente parece que se abriu, porque o salmista está dizendo assim: a tua justiça é como as montanhas de Deus. A justiça de Deus, quando fala de justiça, em primeiro lugar se aplica à salvação. Deus aplicou a sua justiça implacável e sem misericórdia sobre o seu Filho, para nos justificar dos nossos pecados e assim salvar a nossa alma. Então, quando falamos, ou quando lemos a respeito de justiça, logo entendemos que estamos falando a respeito da salvação. E a salvação de Deus, ela vai acima das montanhas de Deus. Eu tentei entender isso aí, irmãos, e pesquisei, e o Espírito de Deus, ele me falou, ele me revelou ao coração o que significa de tal maneira. Deus, para alcançar o seu intento,
Deus, para alcançar o seu propósito de salvar a humanidade, Ele usou todas as suas forças. Ele usou todas as suas fichas. Ele explorou todos os seus recursos. Ele foi além de tudo aquilo que é imaginável. Ele foi além de tudo aquilo que um ser humano pode imaginar. Numa analogia humana, numa ótica humana, ele transpassou os limites da força. Ele quebrou todas as regras da lógica, porque não existe lógica em você pegar o seu próprio filho e matá-lo para salvar alguém. Eu nunca tinha vivido a experiência que estou vivendo agora, porque os outros filhos que eu tive, eu me dedicava muito ao trabalho e eu não vi eles crescerem. Eu não conheço o meu Júnior, eu conheço o meu filho agora. Não conheci a minha Raíssa, não conheci a minha outra filha Anne, porque eu não tinha contato com eles, eu só trabalhava, meu negócio era trabalhar e ficar rico, esse era meu intento, esse era meu desejo, eu queria chegar ao topo a qualquer preço. Então hoje eu vivendo, descobrindo os segredos verdadeiros da vida, e convivendo com a minha Brenda, com a minha Brendinha, sentindo o abraço dela, vendo ela levar de manhã e correr na cama e dizer papai, ou pedir mamar, ou pedir papai, totô, eu tenho que sair correndo para o banheiro. Vivendo essas coisas, esses momentos com a minha filha, o sorriso que ela me dá, o beijo. Quando ela levanta, ela vem pedir benção, papai. Vivendo estes momentos, eu descobri um sentimento paternal que eu não conhecia. E Jesus, segundo a Bíblia, ele é filho de Deus. Aí eu acho ilógico e foge da lógica humana alguém pegar o seu próprio filho, a quem ele acolheu, ele amou, a quem ele deu vida, a quem ele cuidou, deu de mamar, a quem ele, em todos os momentos da vida, ele trocou a roupa, ele trocou a fralda, ele ensinou a trabalhar de carpinteiro, ele ensinou a vida. Esta criança que corria para os seus braços, de repente ele pega esta criança e dá para essa criança ser morta no lugar de um inimigo. Então, eu não conseguia entender. Eu vi o esforço de Deus. Isso fez com que eu valorizasse mais a minha salvação. Deus para salvar a nossa alma, e nós temos que reconhecer isso. Às vezes nós deixamos isso passar. Nos detemos apenas naquilo que Ele pode dar, na riqueza, no dinheiro, na posição social, no status, em tudo aquilo que Ele pode oferecer para nós. E nós nos esquecemos que o verdadeiro valor do Evangelho é a salvação. Na verdade, o único valor do Evangelho está embutido, inserido, é a salvação da nossa alma. De Deus para salvar a minha alma. Ele atravessou as fronteiras da sanidade, porque um ser humano sem sã consciência jamais daria o seu filho para morrer no lugar de um inimigo. Não estou chamando Deus de insano, eu só estou dizendo que para nossa consciência, nossa maneira de entender, Deus foi além daquilo que um ser humano jamais pode imaginar para revelar o seu amor por nós. Deus, Ele para salvar a humanidade, para salvar a nossa alma, Ele infringiu toda a lei da consciência e do sentimento. Ele ultrapassou os limites da emoção. Ele infringiu as leis por Ele estabelecidas, porque Ele diz não matarás, mas Ele matou para me ver viver. A justiça de Deus vai acima das montanhas, acima daquilo que nós jamais podemos imaginar. Como nós podemos entender de tal maneira? Não há como alguém conceber a ideia de você pegar uma criança e sacrificá-la por outra pessoa. Se nós fôssemos falar a respeito de sofrimento, poderíamos falar a respeito do que Cristo passou no seu ministério. As perseguições,
as lutas, tudo que ele viveu, as pessoas o acusando, pressionando, os fariseus, os saduceus, todo mundo em cima, tentando matá-lo, tentando destruí-lo. Mas nós podemos olhar apenas para a cruz. E olhando para a cruz, nós vamos ver o ápice da loucura de alguém desesperado para alcançar alguma coisa. E Deus, ele foi além daquilo que a nossa mente humana jamais poderia aquilatar, dimensionar, imaginar. Ele chegou ao topo da nossa compreensão. Ele conseguiu ultrapassar os limites. Foi tão alto este ato de amor de Deus que não há como entender. Nenhuma mente, Shakespeare, ou os escritores, a Beethoven, e não sei quem mais, ninguém jamais conseguiu. Paulo, no capítulo 13 de Coríntios, ele não conseguiu descrever este amor. A única forma de nós entendermos o significado da palavra amor é olhando para a cruz. Só quando nós vislumbrarmos a cruz, nós vamos entender o ato de Deus. E não nós conseguimos ainda assim, com a mente humana, pastores, desvendar este segredo. Porque é alto demais, é elevado demais, não há como entender. Por isto, ele nos deu uma ferramenta maravilhosa, a fé. Pela fé, nós conseguimos transcender o pensamento humano. Pela fé, nós conseguimos transcender a mente humana. E a nossa preocupação hoje, ela não se restringe apenas à salvação. Mas deveria ser assim, porque quando você fixa os teus olhos no topo do monte, nenhum problema que você vive aqui é suficientemente grande para te parar, para te frear, para te bloquear de chegar lá. Então a primazia, a priori da vida de um cristão tem que ser a sua salvação. Tem que ser. Se não estiver inserido dentro deste contexto, se a nossa salvação não for a prioridade absoluta das nossas vidas, nós não estamos reconhecendo o ato de amor de Deus. Nós não estamos mais olhando para a cruz, para o Calvário, não estamos mais enxergando o que Deus fez por nós. É um ato tão elevado para a mente humana. É uma coisa tão elevada para nós, seres humanos, que o apóstolo que teve as mais lindas revelações de Deus, o apóstolo que viveu, eu acho que não há como comparar o apóstolo Paulo com ninguém. Não há como comparar este homem com ninguém na terra. Porque o nível de espiritualidade, de grandeza moral deste homem é algo quase que inalcançável. No entanto, este homem, ele disse, olha, o de Deus, ele excede o entendimento. Não dá para entender. Não existe como compreender Deus, amar alguém como eu. Um cara que só brigava. Um cara que usava drogas. Um cara que vivia no mundo perdido, pensando só em fazer mal. Traçou todos os planos para matar o próprio pai. Elaborou um projeto para matar o próprio pai. Não existe como Deus amar alguém assim. Mas é amor. Isto foge da razão. Isto vai além do que uma mente humana consegue conceber. Nós, irmãos, esta manhã, o que Deus quer passar a esta palavra, nós temos que valorizar. Nós temos que valorizar a salvação da nossa alma. Nós falamos sobre bênção, falamos, e é bom isto, porque eu também preciso, todos nós precisamos. Mas nós temos que nos deter na coluna vertebral do Evangelho. E a preocupação máxima da minha vida, pelo fato de ter saído de um mundo tão sujo, tão negro, tão podre, nojento que eu vivia. A preocupação máxima da minha vida hoje, e sempre foi a minha salvação. Nos piores momentos de tentação, quando ela chegou ao extremo de me levar na beira do abismo, ainda assim a minha mente estava conectada com a cruz. Porque a cruz, irmãos,
significa a passagem para a eternidade salvo. Hoje em dia, irmãos, falar sobre isso não produz mais emoção, mas eu fico pensando sobre a salvação de Deus, o que Ele fez, o preço que Ele pagou. E tem uma palavra na Bíblia que diz assim: haveria, pois, alguma coisa difícil para Deus? Todo mundo levanta a mão e diz não, mas é claro que tem. Você acha que foi fácil? O pastor Fernando Dal Ponte uma vez estava pregando, e ele disse que na hora da crucificação, quando Cristo abriu os seus braços e disse: Pai, está consumado, Deus se escondeu atrás dos arbustos, em algum lugar na eternidade, para não ver a cena. Você acha que é fácil? Quando a minha Brendinha está doente, eu fico como uma galinha choca em cima dela. Esses dias atrás, deu uma convulsão nela. Eu saí de caminhoneta, passei sinal vermelho, subi em cima de meio fio, trepei em coqueiro, voei por cima de prédio para poder chegar dentro do hospital e peguei, fui entrando com tudo e movi os céus para atender a minha filha. Porque filho é filho. Você protege. Aí eu fico pensando, você acha que foi fácil Deus encarar isso aí? Ver o filho dele morrendo por você, por mim, por nós. Você acha que foi fácil Deus olhar para aquela cena da cruz, contemplar alguém cuspindo, zombando do filho dele, que estava pagando preço pela salvação daquele que estava cuspindo nele? Não. Não foi fácil. Não foi fácil Deus assistir o carrasco pregando os cravos nas mãos do seu filho. Não foi fácil Deus assistir a cena de colocarem aquela cruz, quando ela caiu, o seu filho foi balançado na cruz, ele assistiu aquilo. Não foi fácil para Deus enxergar alguém pegando uma coroa, colocando na cabeça dele e batendo para que os escravassem na sua carne. Não foi fácil para Deus ver alguém açoitando o seu filho. Você faria o quê, você? O que nós faríamos, pastor Oswaldo? Quando nós vemos alguém maltratando o nosso filho? Quando nós presenciamos uma cena de alguém desprezando o nosso filho? Nós já ficamos enfurecidos, pastor Paulino. Queremos fazer alguma coisa, queremos resolver a situação. Eu penso que Deus deve ter se coçado lá em cima no céu. Ele deve ter pensado alguma coisa, quem sabe passado a mão no cabelo e disse: meu Deus. Será que ele disse: meu Deus? Mas eu imagino a dor, o sangue correndo nas veias, o coração pulsando forte no peito, o preço que ele pagou pela salvação da minha alma e da sua alma. A justiça dele foi acima do que nós jamais imaginemos. Para pegar alguém, tirar da lata de lixo e transformar num pregador do Evangelho. Para pegar alguém, tirar das ruas da cidade e transformar num pastor, dirigente de igreja. Pegar alguém mentiroso, bêbado, ébrio, tirar lá de fora e trazer para cá e transformar num homem de Deus, uma pessoa que voltou para o contexto da sociedade. Antes era maldição, agora é bênção para a sociedade. Foi isso que Deus fez. O preço elevado que Deus pagou. A nossa mente jamais pode imaginar. A nossa mente jamais poderá alcançar o preço elevado que Ele pagou pela nossa redenção, pela nossa salvação. Ninguém aqui pode jamais conceber o que Ele fez. Por mais erudito, sábio, filósofo que eu possa ser, poético, para transmitir uma mensagem que elucide esse pensamento, ainda assim eu vou deixar a desejar, porque é o Espírito que revela isto no coração das pessoas.
Ou você vislumbra a cruz e faz dela o teu alvo final de vida. Ou você vive sofrendo. Ou você vive infeliz, frustrado, porque não alcançou o objetivo da sua vida. Quando este for o objetivo máximo da nossa vida, igreja, acabam-se as picuinhas, acabam-se os problemas. Por quê? Porque o objetivo máximo é a salvação, é o céu. Não é a posição, o objetivo máximo não é conquista pessoal, o objetivo máximo sempre será o céu. Aí nós paramos de falar mal do irmão, paramos de puxar o tapete do irmão, paramos de contender, paramos de criticar e começamos a buscar a Deus, porque todos andam na mesma direção que é o céu. O esforço de Deus, os méritos que Deus tem, por ter transpassado os limites de tudo aquilo que nós podemos entender a respeito de limites e de fronteiras. Ele tem méritos. Da mesma maneira que ele subiu ao topo, ele foi acima das montanhas de Deus, não é montanha da terra, a montanha de Deus, deve ser uma montanha que tem no céu. Se o Pico Everest aqui é grande, o mais alto do mundo, eu estou imaginando que é lá. Deus deve fazer assim para olhar ele para si por cima. Foi lá, vocês entendem essa figura de linguagem que eu estou transmitindo? Ele foi lá ao máximo, ao extremo da força que ele tinha. Todo o seu poder foi depositado nesse projeto, tudo, todos os recursos que ele tinha foi depositado só nesse projeto. Salvar a minha alma e a sua alma. Estou imaginando a queda de braço que ele fez com ele mesmo. Estou imaginando a guerra interior que ele travou dentro dele. Nós temos a mente de Cristo, temos direito de pensar algumas coisas a respeito da eternidade. Deus revela uma fraqueza na Bíblia. Em vez de ele dizer assim, eu sou Deus nosso que está no céu, ele disse Pai nosso, ele ensinou a orar Pai nosso. Deus precisa se relacionar. Deus precisa se relacionar. Por isso ele nos chama de filhos. Por isso que ele nos ensina a chamá-lo de Pai. Pai está próximo. Pai cuida. Pai ama. Pai zela, Pai sustenta, Pai ajuda. E ele se coloca como Pai. Tudo isso dá direitos a Deus. Da mesma maneira que ele subiu ao topo para salvar. A Bíblia diz que ele desce ao abismo mais profundo para julgar. Alguém pode ser assim, mas Deus, o Senhor não precisa ser tão severo. Aí ele revela o plano de salvação e mostra a forma com que ele moeu o seu próprio filho. E ele diz assim, eu fui severo comigo. Eu fui severo com o meu filho. Eu usei a plenitude da expressão justiça para salvar sua alma. Então, da mesma maneira que eu usei os recursos que eu tinha para te salvar, eu vou usá-los para te julgar. E nós vivemos uma vida evasiva, superficial, artificial, molhamos os artelhos apenas. Ostentamos uma posição, nos escondemos atrás do paletó e do gabinete. Aos olhos do mundo parecemos justos, sinceros, verdadeiros.
Todo mundo olha e aplaude, lá está um homem de Deus, um grande pregador do Evangelho. Mas aos olhos de Deus é diferente. Deus vai mais longe. Deus vai mais longe que o nosso olhar, que o olhar do juiz, que o olhar do advogado. Deus penetra as profundezas da nossa alma. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e penetrante como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas e tem poder para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. A eficácia desta palavra, através dela, Deus desce ao profundo abismo para desvendar os segredos dos homens. Ele vai aonde a letra não vai. Ele vai aonde nós não conseguimos ir. Você conversa com uma pessoa, e eu vivo situações assim todos os dias. Você conversa com essa pessoa e usa a psicologia pastoral. Tudo que aprendeu na ETAD, no IBABEP, os estudos, os livros, tudo, você usa todos os teus recursos e aquela pessoa ainda consegue esconder parte da sua alma. Você nunca desvenda todos os segredos do coração de uma pessoa. Mas Deus, pela sua palavra, Ele desce aos porões da nossa consciência. Lá no fundo, aonde nós escondemos as coisas dentro de um baú, apagamos a luz e colocamos uma placa, é proibido entrar. E alguém questiona dizendo assim, mas com que direito o senhor faz isso, Deus? Aí Deus pega e diz assim, então volta comigo. Vamos voltar um pouco a um tempo remoto. Ao ano 33 da era cristã, eu vou te mostrar uma coisa. Por quê? Que eu tenho o direito de olhar para a sua consciência, para a sua alma, da maneira que eu estou olhando. É possível que alguém esteja aqui agora caminhando com Deus, de mãos dadas nas ruas de Jerusalém. E ele diz assim, ergue os teus olhos e olha e vê um homem caminhando com uma cruz nas costas, todo ensanguentado. E aí o Espírito diz assim, esse aí é meu filho. Ele está indo para o matadouro por sua causa. O Espírito de Deus revela os segredos dos nossos corações. O Espírito de Deus traz à tona os segredos mais profundos dos nossos corações. O Espírito de Deus esta manhã nos leva lá, aonde um dia nós caímos e por causa da vergonha nunca mais nos levantamos. E aquela coisa ficou escondida lá, está lá, apodrecida. E aí nós viemos para a igreja, fazemos campanhas de oração, e viemos aqui, jejuamos e oramos a manhã inteira, mas não resolvemos dizer não. Não conseguimos nos abster daquele pecado de estimação que cuidamos com tanto carinho. E aí chegamos de volta lá e começamos a questionar Deus, mas eu orei. Deus, mas eu jejuei, cadê o resultado, Deus? Aí Deus nos leva para o capítulo 59 do livro do profeta. Profeta, a mão do Senhor não está encolhida. Obrigado, Evaldo. Deus te abençoe, meu amigo. Para não poder salvar, nem o seu ouvido surdo para não poder ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus para que não vos ouça. Parece que estamos vivendo o tempo de Jeremias, quando os profetas diziam paz, 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 quando não havia verdadeira paz. Hanani está mentindo para o mundo, dizendo que há paz, mas na verdade não há. E os segredos dos homens serão descobertos, ou aqui, ou na eternidade.
A maioria das doenças que são curadas, elas só são curadas a partir do momento que a pessoa resolve abrir o seu coração, rasgar a sua alma e não só as suas vestes, e dizer: Deus, eu pequei. Davi, quando o profeta veio falar com ele, ele rasgou as vestes, vestiu-se de saco, cobriu-se de cinza e disse: pequei contra Deus. Então o nosso problema, igreja, não é falta de bênção, que Deus está abençoando demais. Nosso problema não é falta de avivamento, porque existe fogo no meio da igreja. Mas às vezes é um fogo, queima aqui, mas quando sai ali fora, ele já é apagado pelas águas do mundanismo. Esta manhã, eu sinto que Deus não quer curar só o corpo. Em primeiro lugar, Ele quer curar a alma. Deus, para julgar, Ele usa a sua palavra. Ele vai vasculhar, irmãos, a nossa ficha, a nossa história, mas com primor. Não é uma olhadela por cima assim, não, é com primor. Ele vai examinar detalhes da nossa existência, a lâmpada da glória de Deus vai iluminar toda a extensão da nossa história, as motivações que nos traziam para as consagrações, as motivações que nos levavam a orar, as motivações que nos levaram a buscar o santo ministério. Tudo isto será analisado por Deus e não há como fugir disso, irmãos. Bem que eu queria que fosse diferente, e seria até bom que fosse diferente, mas seria uma coisa muito superficial, seria algo que não iria satisfazer a nossa alma, algo que não iria satisfazer a nossa vida espiritual. O verdadeiro segredo da felicidade não é ter carro, casa e um monte de coisa. O verdadeiro segredo da felicidade, irmão, é ter segurança do amanhã. Ninguém está seguro do seu amanhã se estiver perdido. Não pense que Deus vai considerar o fato de você ser pastor há 40 anos. Não pense que Deus vai considerar o fato de você ser um obreiro, de você ser alguém dentro da igreja há 50 anos, se você guardar iniquidade no seu coração. Para encerrar. Difícil ouvir o Hanauer, né? Sempre a mesma. Mas o que eu posso fazer? Pastor, dirigindo uma congregação, ganhou dinheiro, posição social, ficou bem na vida. Um membro da igreja disse: me empresta um dinheiro. Claro que ele está aqui, ó, prestou dinheiro. O tempo passou, aquele membro virou as costas e nunca mais falou com o pastor. E aquele pastor começou a ficar nervoso, brabo. Cadê meu dinheiro? Minha vida inteira trabalhando, todas as minhas economias, o cara pegou e sumiu. Não dá satisfação. Antes era um bom obreiro na igreja, agora eu nem venho mais na igreja. Tudo por causa do dinheiro. Aí o pastor fez assim: olha, Deus, o senhor me dá meia hora. Eu não aguento mais, vou lá matar aquele cara. E eu volto, me arrependo e continuo meu ministério. Quando ele chegou lá, aquele cara estava esperando ele e matou ele desviado. Perdeu 54 anos da vida. Um homem chamado Vanderlei Bayerle, meu amigo demais da conta, muito meu amigo. Chegou aqui em Foz do Iguaçu, pregador, que ele pregou em algumas congregações aqui, mas Deus usava aquele homem de uma forma que parecia um gigante no púlpito. Uma bênção de Deus.
Um amigo chegou para ele e disse assim: leva a máquina para São Paulo para mim. Levo, não estou fazendo nada, aproveita e levo. Levou 1, 2, 3, 4, 5, 6 viagens, deu certo. Aí o amigo dele preparou uma caminhoneta, encheu de adesivos, Jesus salva, Jesus é bom, encheu de DVD, Bíblia, harpa, e por baixo recheou de arma. E disse: faz essa viagem aí, só que agora é para o Rio de Janeiro. Mas o que tem aí? Não, é uma coisinha diferente, mas leva lá, não vai dar nada. Eu preparei o carro. E ele: não, só se você me falar o que tem. Não, tem arma dentro. Munição, na verdade. Ele falou: não, isso eu não vou levar não. Leva, rapaz, é só uma. Te prometo que é só uma. Pois você nunca mais leva, é só esta viagem e acabou. Aí ele foi, voltou com R$ 23.500 limpo na mão. Aí o patrão dele falou assim: faz mais uma. Aí é a última, hein? Aí chega. Não, só mais essa. Voltou com mais 23.500. Aí o patrão falou o seguinte: faz uma só uma, te prometo, é uma só para levar a arma, que daí dá mais. Aí recheou de arma, levou. Voltou com quase 50 mil no bolso, limpinho. Comprou padaria, comprou 2 casas, comprou uma Senic, um carro, uma caminhoneta nova. Comprou uma caminhoneta nova, encheu o peito, agora tem o grana. Aí o cara chegou e falou assim: faz o seguinte, quer ganhar dinheiro mesmo? Quero. Leva uma carga num outro negócio aí. O que é? É haxixe, é crack. Não, aí não. Aí eu não vou. Aí não dá. Aí tu passou os limites. Que é isso, rapaz? Só uma. Te prometo que é só uma. Tá bom então. Aí foi, deu certo. Entregou. Na outra, a mente dele cauterizada, voltou com 60 e poucos mil reais limpinho no bolso, alegre, e comprando, uma amante que trabalhava com ele aqui, e era pastor, pregando a Bíblia no painel do carro, e vivendo a vida. Aí um dia ele roubou uma carga de crack, e disse que a polícia havia tomado. E aí o patrão dele falou assim: eu vou mandar um besorrinho para você. Ele falou: pode mandar, porque aqui tem 10. Antes, 3 dias antes disso, eu liguei para ele e disse: Vanderlei, eu preciso falar contigo. Daí ele falou: então vamos jantar junto, vamos. Aí vamos na Três Lagoas, fomos lá comer peixe lá, num negócio de peixe lá, e fomos comer peixe. O Espírito de Deus mostrou o coração daquele homem. Falei assim: me conta a verdade. Ele disse: não, nada demais, Deus está me abençoando. Falei: não, me conta a verdade, cara. Eu quero saber a verdade. Abra o seu coração. Não, eu estou levando umas coisinhas que está dando um pouco mais de dinheiro aí. Falei: Deus está falando comigo, sai agora desse pecado. Ou você sai agora, hoje, aqui, agora, hoje à noite, ou nunca mais tu vai sair. Bateu nas minhas costas e falou assim: pastor, estou pagando uma passagem num hotel 5 estrelas para ti, no Rio de Janeiro, aonde você quiser ir final do ano. Eu falei: não, tu não vai ter final de ano. Sai agora. Você não vai ter final de ano. Ele bateu nas minhas costas: toma mais uma Coca-Cola, meu pastor, e conversou, e vamos pescar, e vamos conversar, e vamos comer, e desconversou, e saiu, foi andar, e eu fui atrás dele e disse: Vanderlei, sai agora. Por favor, sai desse pecado agora. Priorize a sua salvação. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e tem levado muitos à perdição, está na Bíblia. E ele disse: não, eu vou trabalhar até março, e depois eu paro e nunca mais mexo com isso, só vou terminar meu predinho. Aí me veio na mente o testemunho de Wesley. É Wesley, aquele cantor lá, como é que é o nome dele? Elvis Presley. Pastor, chegou para ele e disse: Deus está falando comigo que você tem que abandonar essa carreira e voltar para a igreja. Ele disse: não, eu tenho ainda 6 meses de contrato com a gravadora. Quando terminar o contrato eu volto. O pastor disse: não vai dar tempo, Martin Luther King. Não vai dar tempo. E ele disse: mas eu preciso terminar o contrato.
Dali a alguns dias foi achado morto com uma overdose no seu apartamento. Deus, desce esta manhã aqui, aos porões da nossa consciência, porque eu estou inserido nesta palavra, e vasculha a nossa alma. O que Ele quer, além de abençoar, Ele quer salvar. Se eu fosse um profeta hoje à noite, eu diria: põe a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Eu poderia enfeitar essa coisa aqui, falar língua, dar pulo e fazer um monte de coisa, mas eu não vou fazer isto, porque eu estou sentindo uma convicção dentro da minha alma que esta manhã é noite, é manhã de salvação, é manhã de mudança real e verdadeira para a vida de alguém que está aqui nesta igreja. A palavra de Deus é: chega de viver esta vida rasa. Eu estou ouvindo ecoar. E vou terminar agora. Falei 2 vezes, né? Não pode fazer isso como pregador. Eu estou ouvindo ecoar na eternidade a voz de um homem só. A primeira é uma voz de júbilo, presbítero Evaldo, que diz assim: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o que eu vos preparei desde a fundação do mundo. A segunda: infelizmente o meu coração chora, porque eu vislumbrei, eu consegui entender o preço da salvação. Como que Jesus vai falar? Será que ele vai ser insensível, pastor Paulino? E vai dizer taxativamente: apartai-vos de mim, malditos? Ou ele vai dizer com lágrimas nos olhos? É possível, pastor Osvaldo, com lágrimas nos olhos na eternidade, eu tenho que dizer: poxa vida, eu não queria isso para ti. Eu lutei tanto pela tua alma, tanto pela sua vida, mas você não considerou, você não olhou para aquilo que eu fiz. Eu não queria isso, mas agora você precisa se apartar daqui, aqui não tem lugar para ti. A cura hoje de manhã, pastor Isaías, não é cura física. A cura hoje de manhã, pastor Pedro, não é física. A cura hoje de manhã é interior. Temos que sair desta mentira, desse marasmo. Temos que sair disso e viver de maneira íntegra.